Você sabia que na maioria do tempo você está agindo de forma instintiva e emocional? É isso mesmo. Não é em toda parte do tempo que você está agindo com o seu lado racional. Existe a teoria do cérebro trino, que nós temos 3 tipos de cérebro dentro do nosso próprio cérebro, que é o cérebro instintivo ou primitivo, o cérebro emocional ou mamífero e o racional, que é o neocórtex que fica aqui na frente da cabeça. O que acontece? Nós já nascemos com o nosso cérebro instintivo e emocional já bem definido ali. Então, desde bebezinhos, nós já temos um monte de comportamentos automáticos e as emoções já estão gravadas ali dentro. O cérebro racional não, o neocórtex, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E é por isso que as crianças, elas se colocam em muitas situações de risco e os adultos têm que estar sempre de olho ali. É por isso que as crianças não conseguem racionalizar muito bem e aí você aprende como você deve responder sobre as suas emoções ainda nessa primeira infância. E você aprende de forma equivocada se os seus pais não têm um bom controle emocional. Ao longo da vida, então, você precisa trabalhar o seu cérebro racional. Ele é como um músculo. Você não vai nascer com ele definido, você não vai saber racionalizar assim que você já nasce. Como eu disse, essa parte do cérebro ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. Para você ter ideia, o cérebro ele atinge a completa maturidade entre os 25 e 30 anos de idade. É isso mesmo. É bastante tempo para que o cérebro consiga atingir aí a sua maturidade. Para que você cada vez mais consiga racionalizar sobre as coisas, você precisa então treinar esse racional. Você precisa trazer à tona todos os fatos de tudo que te acontece para que você racionalize sobre isso. Acontece que o nosso cérebro também ele é programado para gastar pouca energia ou para manter sempre uma reserva de energia. Por isso você tem tantos comportamentos automáticos. E aí, se você não tem esse racional bem trabalhado e se na sua infância você teve uma educação emocional ruim, você teve exemplos emocionais ruins próximos de você, você tem também lá no seu mesencéfalo, na amígdala, no centro do cérebro, armazenados todos os seus medos e inseguranças. E o seu cérebro instintivo e emocional, ele age em conjunto com essas memórias de medo e insegurança que você tem armazenados lá. Já pensou que bomba que é essa? É por isso que os seus relacionamentos acabam tão ruins. É por isso que na sua vida adulta você começa a se relacionar com as pessoas e aí você tem aquela frase clichê. Ah, é tão difícil se relacionar com os outros. Na verdade, não é. Na verdade, você não está conseguindo se relacionar consigo mesmo. E por isso você sente toda essa dificuldade. Porque o tempo todo você está agindo muito mais com o seu cérebro emocional e com o seu cérebro instintivo. E aí, quando você começa a assumir um monte de crenças e repetir para você um monte de padrões, o seu cérebro vai aglomerando aqueles padrões e ele vai agir com o cérebro instintivo e emocional de acordo com aqueles padrões que você está introduzindo. Por exemplo, você dizer, todos os homens são iguais, todos os homens não prestam. E aí, cada vez que você vê uma situação ruim, que um homem fez algo ruim, você repete para si mesmo. Todos os homens são iguais, todos os homens não prestam. O seu cérebro ele vai armazenando ali aquela quantidade de informações que você está jogando ali sem racionalizar, porque você não tá trabalhando sua área racional, você está só introduzindo a informação. E aí quando você se apaixona ou quando você está vivendo um relacionamento, basta que aquela pessoa faça alguma coisa que esteja em desacordo com o que você pensa, que não seja igual ao que você quer, que vai ativar um gatilho emocional ali e você vai lembrar desse padrão. Todos os homens são iguais e todos os homens não prestam. Tá vendo o tanto que é difícil se relacionar dessa forma? Imagina quantas vezes na vida você já não repetiu essa frase, essas 2 frases que eu te disse. Quantas vezes na vida você não repete outros tipos de crenças? Dinheiro não dá em árvore, ou entre outras aí relacionadas à sua forma de lidar com as finanças, a sua forma de lidar com os parceiros, a sua forma de lidar com as pessoas. Existem inúmeras crenças que você absorveu dos seus pais lá na primeira infância, das pessoas que te rodeavam na escola, e você só absorveu sem racionalizar. É por isso que quando as pessoas vão para a terapia, quando elas começam também a fazer análise, as pessoas começam a trabalhar o seu cérebro racional. É importantíssimo que você trabalhe o seu cérebro racional, que você comece mais a prestar atenção nos fatos em si do que nas historinhas que você só absorve sem racionalizar.
mesmo assim, ao longo da vida, você vai continuar mesmo trabalhando mais o tempo todo com o seu cérebro emocional e com o seu cérebro instintivo, porque o corpo ele não quer gastar muita energia mesmo, ele tem que manter essa reserva. Então, para isso, você precisa aprender a lidar com suas emoções. Se você aprendeu a lidar com as suas emoções de forma incorreta, você precisa fazer uma reaprendizagem aí de como você pode demonstrar amor, felicidade, alegria, tristeza, raiva, medo, como você demonstra essas emoções. Faça uma autoanálise também das crenças que você introduz para você o tempo todo, de coisas que você repete e que nem são suas. Às vezes você nem teve aquela dor na sua vida, mas alguém te falou, as pessoas falam ao seu redor e você absorve. Quantas vezes na vida você não tá tendo nenhum problema financeiro, mas tá todo mundo dizendo, ai, a crise tá brava, a crise tá horrível, e você começa a repetir esses padrões mesmo você tendo dinheiro na conta? A gente repete o comportamento dos outros ao redor. E aí eu já expliquei também numa aula anterior sobre os neurônios espelhos, que é a gente espelhar o comportamento do outro. Então hoje eu gostaria que você pensasse no que você tem introduzido aí, quais são as crenças que você tem introduzido. E você precisa aprender sim a lidar melhor com as suas emoções. Estão abertas as inscrições para o meu curso Descomplicando Relacionamentos. Esse curso é dividido em 2 partes, então a primeira parte é justamente com várias técnicas e métodos para você entender como você aprendeu sobre as suas emoções, como você pode reaprender sobre elas e como você pode deixar para trás todos os medos, traumas, inseguranças, todas as coisas que te aconteceram, perdoando aí todo esse seu passado nocivo para construir uma nova história. E a segunda parte é como você pode lidar melhor com as emoções dos outros, como você pode entender mais sobre gatilhos mentais, sobre o feminino e o masculino. Sim, homens e mulheres têm cérebros diferentes e têm comportamentos diferentes e ainda tem a cultura que traz coisas diferentes. E a gente precisa sim aprender a lidar com isso para que a gente não jogue todas essas crenças em cima dos outros e passe uma vida inteira sem construir um relacionamento saudável. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser bem-quisto, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer receber afeto. Então você precisa sim aprender a lidar com isso na sua vida, para que você tenha uma vida muito mais leve e muito mais feliz. Um beijo!